Segundo trimestre da gestação. Esse é considerado um dos melhores trimestres para se viver na gestação. Eu sou Cristiane Silva, psicóloga perinatal, e hoje eu quero contar para vocês por que o segundo trimestre é considerado um dos melhores trimestres na gestação. Bom, nós sabemos que o primeiro trimestre, ele é um trimestre de muitas surpresas, né? Então, ali fica num período ali até as 13 semanas, né? Entre a primeira e a 13 semanas é considerado ainda o primeiro trimestre. E a gente percebeu que tem vários altos e baixos, né? Eu deixei um vídeo anterior falando com vocês a respeito das alterações emocionais do primeiro trimestre da gestação. E agora eu quero trazer também o segundo trimestre da gestação, que é um dos trimestres onde a mulher tem uma diminuição da ansiedade. E eu vou contar para vocês por que isso acontece, tá? Bom, o segundo trimestre, ele acontece aí por volta das 14ª semana até mais ou menos as 26 semanas, 27 semanas, é considerado aí o segundo trimestre, tá? Lembrando que a gestação, ela é contada através de semanas e trimestre. Cada trimestre tem 3 meses que forma aí os 9 meses da gestação, tá? E também é considerado aí até 42 semanas, de 40 a 42 semanas, dá um pouquinho mais de 9 meses, tá? Mas geralmente aí é esse período que é o ideal aí para desenvolvimento do bebê, tá? Bom, dentro do segundo trimestre, a gente começa a ter outros olhares, né? Porque até então, a gente ainda estava naquela perspectiva de entender o que estava acontecendo com a gente, né? A partir do momento que eu consegui o positivo, ou por uma gestação esperada, ou uma gestação que não era tão esperada, tá? Então, a gente percebe que nenhuma gestação ela é 100% aceita. A gente sempre vai ter uma oscilação entre o aceitar e o não aceitar, porém tem uma prevalência entre um e outro. Então, geralmente, a gestação planejada, ela tem um nível maior de aceitação. Quando a gestação ela não é planejada, ela tem um indício maior aí de não aceitação, tá? Mas a gente não tem 100% de aceitação, por quê? Porque tem essas alterações que vão acontecer na nossa vida, né? Essa transição que a gente sai do lugar de filha, a gente sai do lugar de cuidada para se tornar mãe, né? Para ser responsável e cuidar de uma criança. Isso tudo ela já requer, né, uma certa estranheza por nossa parte, né? A gente começa a estranhar esse novo momento, a gente começa a se preocupar com o que pode acontecer, se eu vou dar conta dessa nova maternidade, desse novo eu. Enfim, tem bastante coisas que a gente trouxe lá no vídeo anterior, falando do primeiro trimestre, tá? Que a gente traz também para o segundo trimestre, e eu vou dizer para vocês por quê, tá? Geralmente, as mulheres descobrem a gestação, principalmente se ela é planejada, ainda no primeiro trimestre, tá? Mas tem algumas mulheres que, pela falta de percepção do corpo, né? Então, ou está muito envolvida a questão do trabalho, ou está passando por alguma situação aí que tem um alto nível de estresse, ou um alto nível aí de concentração em algumas atividades, né? Dificuldades da própria vida, ou às vezes até tá preparando aí um processo, né, de reparação no corpo, uma cirurgia plástica, por exemplo, uma cirurgia bariátrica. Então a mulher, ela não tem muita atenção para as questões de transformação do corpo, e pelo fato, né, dela estar ali vivenciando outro momento na vida dela, ela acaba, né, não percebendo alguma alteração no seu corpo, principalmente se não há um atraso da menstruação, né? Geralmente a mulher associa, e é o comum acontecer, a atraso na menstruação, né? Há muito tempo, ali por volta de uns 7 a 14 dias, a gente já associa ali que pode ser uma gravidez, tá? Então, mas tem algumas mulheres que
não percebem essa gestação ou não tem aí o exame clínico no primeiro trimestre. Então, tudo aquilo que a gente falou a respeito das alterações emocionais que acontecem no primeiro trimestre da mulher, vai acontecer no segundo. Então, ela vai passar por esse momento de estranheza, esse momento de não aceitação ou de aceitação, o lugar de medo, né? No segundo trimestre da gestação, tá? Porque ela descobriu naquele momento. Mas ainda dentro de uma linha aonde acontece, né, da mulher saber ali ainda no primeiro trimestre, quando chega no segundo trimestre, ela consegue ter uma diminuição na sua ansiedade. Por que que isso acontece? Porque passou, né, o tempo ali em que pode acontecer o aborto espontâneo, que é até a 12ª semana. Então a mulher ela já começa a contar para mais gente sobre essa gestação, né? E esse momento de contar para outras pessoas é um momento bem especial, tá? As mulheres que ainda não fez o seu chá ali, revelação, começa a ficar na expectativa para fazer o exame e descobrir o sexo do bebê, né? E também, através do exame de ultrassom, a mulher já consegue olhar, né, o bebê ali mais formadinho, mais com as mãozinhas, já formada, o corpinho formado, né? Tudo bem certinho. E isso ela vai começando a personificar esse bebê, ela vai começando daí uma personalidade para ele, começa a imaginar esse bebê aí também no imaginário dela, construir essa gestação, só não, né, no físico, mas no psicológico também. Começa a atribuir algumas características para esse bebê. Então, por exemplo, na ultrassom, a gente já percebe, né, alguns certos movimentos. Tem bebê que vira de cabeça para baixo na ultrassom, porque ainda tem bastante espaço. E aí a mãe atribui algumas características para ele. Olha, que interessante, né? Vai ser um ginasta. Ou aquele bebê que chuta bastante, a mãe fala, nossa, vai ser um jogador de futebol. E a gente vai começando aí personificar esse bebê. E a ultrassom, ela é muito positiva, né? Porque a ultrassom, ela consegue dar realidade para o que tá imaginário, né? Porque as mulheres, às vezes, elas verbalizam, ai, às vezes nem parece que eu estou grávida, né? Principalmente quando ela ainda não sente os movimentos fetais, quando ela não sente o movimento do bebê. Então, ela tem dificuldade de internalizar, né, que a gestação tá acontecendo, que o bebê tá ali evoluindo. E já na ultrassom, ela já consegue ter essa imagem, né? Então, bate aquela ansiedade, né? De poder ver o rostinho do bebê, de ver ele ali naquele dia marcado da ultrassom, né? Então, a mulher fica muito mais tranquila no segundo trimestre, tá? Esse período também é um período menos crítico, porque também passou aquelas ultrassons, né, que acontece a primeira ultrassom morfológica. E na ultrassom morfológica é verificado, né, se o bebê pode nascer com alguma anomalia, né, ter algum problema aí no nascimento, tá? Se vai ter síndrome de Down, se não vai ter. Então, geralmente, as pacientes relatam muita ansiedade até mais ou menos essa primeira ultrassom. E aí, depois que dá tudo bem, não tem nenhum diagnóstico, né? A mãe já começa a ficar mais contente com a gestação. E ali, por volta da 16ª semana, a mulher também já consegue identificar o sexo do bebê. E isso é um marco no segundo trimestre também, porque a partir daí o nome escolhido, geralmente a mulher já pensa ali num nome para mulher, para homem, se for menino ou se for menina, né? Então é aí que ela vai colocar finalmente o nome do bebê, né? Então vamos imaginar aí que ela imaginou que seria uma menina e de repente é um menino, né? Então também tem alguns fatores emocionais envolvidos nessa questão, tá? Por que que tem alguns fatores emocionais envolvidos nessa questão? A mulher, ela começa a imaginar, né? Começa a gerar esse bebê antes mesmo da concepção, tá? Antes mesmo de ficar grávida, ela já começa a gerar esse bebê. E às vezes há uma prevalência ali, há uma questão de
querer, né? Não exatamente querer, mas um desejo mesmo de ser mãe de menino ou ser mãe de menina, né? E aí, quando o sexo é o oposto do que ela imaginava, ela tem uma certa estranheza, né? E nesse momento, a mulher, ela sente mais estranha do que o comum, porque tem uma certa rejeição, que é aquela ambivalência que eu trouxe para vocês no vídeo anterior, onde tem a não, né, o oposto ali dos sentimentos, onde a mulher ao mesmo tempo tá feliz, ao mesmo tempo fica triste, e ela não sabe distinguir, dizer o porquê de fato tá sentindo tudo aquilo, tá? Mas diante de saber o sexo da criança, a mulher geralmente, ela quando o sexo é oposto, ela tem essa certa estranheza, essa certa rejeição, né? Então vamos imaginar aqui, né? Uma mulher que já tem, né, mãe de segunda viagem, já tem um menino e todos falam para ela que será uma menina, né? Geralmente a mãe quer um casal, quer ter essa experiência, né? Algumas mulheres tem essa opção, tem essa vontade de ser mãe de dois, né? De dois sendo casal. E aí ela começa a internalizar que é uma menina. Quando ela pega, né, o exame e descobre que é um outro menino, demora para que a ficha possa cair, né? Então, quando cai no primeiro momento, ela fica meio estranha, ela tem medo de rejeitar o bebê, tá? Mas na verdade, não é a rejeição do bebê, ela está rejeitando aí o sonho dela, né? Ela tá vivenciando um processo de luto, né? O luto de um bebê que não vai chegar, né? Um bebê que ela não tinha imaginado, né? Então, ela vai passar ali por um processo de luto. Lembrando que é bom frisar aqui que o processo de luto, ele não é só da perda de um ente querido, tá? O processo de luto, ele pode acontecer ali através de uma perda de emprego, né? Através de um término de relacionamento, né? Então, é um período de ajuste psíquico, né? Onde você perdeu algo e você está ali vivenciando aquilo. Não perdeu a matéria, né? Mas perdeu ali o sonho, por exemplo, de ser mãe de menina, né? Nesse caso, nesse exemplo que eu trouxe para vocês, tá? E aí causa uma certa estranheza. Tem algumas mulheres que ali, a partir de uma semana, ou às vezes até um mês, já consegue ter uma aceitação melhor com o sexo do bebê quando acontece do sexo ser oposto, tá? E tem algumas mulheres que têm um pouco mais de dificuldade para levar tudo isso, tá? E aí acaba demorando para se conectar com a gestação. Então ela começa a viver um pouco mais no automático, às vezes ela não faz nem a parte do enxoval e depois de um tempo, né, que ela começa a aceitar melhor e aí ela começa a preparar o enxoval, a tentar se conectar com esse bebê, né? Então algumas mulheres precisam até de uma atenção psicoterapêutica para isso acontecer, tá? E é muito comum acontecer esse processo, porque não é um processo voluntário de eu quero ou eu não quero, realmente é uma ambivalência de sentimento onde a mulher tá vivendo aquele momento e aquele momento não é tão tranquilo de ser passado sozinho. Alguns casos sim, outros casos não. Lembrando que a gestação é sempre diferente para cada mulher, né? Então, para mim, talvez pode ter sido de uma forma e para você que está me assistindo, é de uma outra forma. E tá tudo bem a forma que você está sentindo também. Se você perceber que tem alguma coisa de errado, pode procurar ajuda, que é importante, né? Procurar ajuda nesses pontos também, tá? Lembrando que uma certa rejeição ainda é considerada normal, tá? A rejeição de forma exagerada e a gente precisa de uma atenção, tá? Mas se não for, tá tudo bem também. Bom, nesse período, né, do segundo trimestre, que é possível ver o sexo do bebê, a mulher ela começa aí a criar um pouco mais de conexão com o bebê, né? Até mesmo porque consegue visualizar mais, parece que a ficha vai caindo. E ao passar do tempo também, né, que o segundo trimestre tá ali entre as 14 e 26 semanas, ela também consegue sentir os movimentos do bebê.
E isso também acaba trazendo ali uma certa conexão maior. Então ela começa a perceber que durante o dia o bebê se mexe mais, à noite se mexe um pouquinho menos, ou ao contrário. Então ela continua atribuindo características para esse bebê através do movimento também. Os movimentos eles são bons, né? Mas chega um certo momento até que pode se tornar é, um pouco mais complicado ou difícil, digamos assim, porque tem algumas mulheres que vai atribuindo o bebê mexer como uma certa ansiedade maior, né? Então, eu vou dar um exemplo para você. O bebê que se mexe muito durante o dia. A mãe acordou um certo dia e percebeu que os movimentos dele são estranhos, que ele não está mexendo como o habitual. E isso acaba trazendo uma certa ansiedade. Será que tá tudo bem? Será que eu devo ir no hospital? Será que eu devo ligar pro meu obstetra? E sim, qualquer sinal de alerta, é importante que seu obstetra esteja ali pensando, que esteja ali de sobreaviso do que está acontecendo com você, tá? Então eu sempre oriento os pacientes, por menor que seja ali o processo, às vezes a gente acha, não é nada demais, mas é importante a gente sinalizar o obstetra para que ele possa nos assegurar que está tudo bem, porque a gestação ela é uma caixinha de surpresa, né? A gestação ela tem de evoluir de uma forma normal, mas se tiver aí alguma alteração, é bom que nós fiquemos sabendo, né? Antes, para que a gente consiga ter qualquer ação também, tá? Então, nesse período, a mulher também fica mais evidente, né? Como assim evidente? A mulher começa ali a ter o formato da barriga, né? As pessoas já começam a olhar essa mulher como uma mulher grávida, né? Como uma mulher gestante. E nisso ela começa a receber um pouquinho mais de atenção, né? Dos seus familiares, dos seus amigos. Numa roda de conversa, por exemplo, com amigas, geralmente ela é a que mais é mimada, né? Então vamos imaginar aí um almoço, né, com as amigas. Assim que a gente chega, a gente já fica preocupado se a nossa amiga grávida vai sentar, né? Se já coloca o nome lá na prioridade, então aproveita-se, né, para que ela de fato não fique ali esperando, tá? Então a gente já começa a ganhar alguns mimos, como quando estamos aí no segundo trimestre, porque a gente acaba ficando mais evidente a gestação. Por isso também que é considerado um trimestre muito especial, porque a gente já passou pelaquela fase, né, de náusea, de vômitos. Então a grande maioria das mulheres, elas começam a ter a diminuição desses sintomas, né, inicial, aí no segundo trimestre, e isso faz com que ela se sinta melhor. Tem mulher que diz até se sentir mais bonita, né, que chama mais atenção, mas é justamente por conta desse cuidado que está acontecendo, né? Então a gente começa a ser mais mimada mesmo e tem que aproveitar cada momento, porque isso vai nos deixando se sentir mais amada, né, se sentindo mais evidenciada, porque de fato estamos gerando ali uma vida e não tem nada mais bonito do que gerar uma vida, né, dentro de nós. Embora às vezes pareça um pouco cansativo, mas um segundo trimestre a gente ainda não tem todo aquele peso que geralmente a gente tem no terceiro trimestre, por conta do bebê já ter pegado um certo peso na barriga, né? Tem mais ali o líquido amniótico, tem várias outras situações que vão nos deixando mais pesada. Dependendo da época do ano, a mulher fica mais inchada. Então, tem algumas características aí do terceiro trimestre que nos deixam um pouco mais cansada, que ali no segundo trimestre a gente não tem, tá? Dentro da minha prática clínica, eu percebo muito que no segundo trimestre, a mulher ela começa a se envolver com várias outras coisas, não só com a gestação, tá? Então, ela começa ali a organizar um pouco mais o trabalho, talvez dentro de um preparo de uma licença maternidade mesmo. Às vezes ela começa a preparar mais algumas coisas dentro de casa, né? Como uma organização que ficou faltando em algum momento. Começa também, depois da descoberta do sexo do bebê, começa a planejar o quarto desse bebê, o que vai colocar, o que não vai colocar.
começa a chamar prestadores de serviços para deixar o quarto ainda mais bonito. Então a mulher começa a se envolver de uma maneira muito mais tranquila nessa gestação. Isso diminui o nível de ansiedade dela muito, porque de fato ali virou real, né? Olhar aquela barriga grande é uma certeza, né, da gestação. Poxa, tá acontecendo mesmo, eu serei mãe. Então ela já começa a se sentir melhor olhando a barriga dela crescendo. Esse evento de ver o bebê na ultrassom é um evento totalmente novo, não é mesmo? Eu fico imaginando as mulheres de antigamente que não tinham essas condições, né? Não tinha tecnologia para poder ver o bebê antes do nascimento. Então a mulher passava ali um período de 9 meses, né? 3 trimestres, 40 semanas, esperando para ver se ia ser menino ou para saber se ia ser menina, né? E isso fazia que ela gerasse esse bebê só no imaginário dela. Era difícil olhar esse bebê como um bebê concreto, como a gente olha hoje, né? A gente olha numa ultrassom, inclusive as ultrassons que a gente percebe hoje que tem 3D, 4D, e aí a gente vai vendo de uma forma mais nítida o bebê, então a gente começa a identificar traços semelhantes ao pai, traços semelhantes à mãe ou algum outro familiar, e isso vai nos deixando num lugar de conforto. Isso é muito bom para o vínculo da mãe, né? Nós sabemos que a gestação, ela é um período que a gente precisa se conectar com o bebê para ajudar na construção do amor materno, né? E a ultrassom é um meio que ajuda a mulher nesse processo. É um meio que ajuda a mulher a poder trazer característica, atribuir ali um vínculo e construir esse amor que é construído, esse amor materno. Um dos medos que acontece no segundo trimestre da gestação é o medo aí da transformação do corpo. Porque como vimos, né, o primeiro trimestre, poucas alterações nós temos no corpo, né? É mais as questões dos sintomas que a gente sente mais, os desconfortos que a gente sente mais, né, desse novo acontecendo e a questão também aí de alguns medos, né, psicológicos em relação à perda da gestação. Já no segundo trimestre, a gente percebe o medo das questões de transformação desse corpo. Então, a mulher, ela fica pensando se o corpo dela vai retomar o que era antes. Se de fato ela vai conseguir ali ter uma barriga certinha, como tinha antes, né? Se ela vai conseguir perder o peso adquirido, embora ainda no segundo trimestre a gente não tenha ainda um número considerável de ganho de peso, tá? Acontece mais no terceiro trimestre, mas também pode acontecer, depende da mulher. E a mulher vai entrando num lugar de preocupação. Existe também uma preocupação na questão do parto, no sentido de acontecer alguma coisa, né, num parto normal, se vai precisar ali de um corte no períneo, se não vai precisar, se vai ficar tudo bem depois, se a vagina ela volta ao normal depois do parto. Então, a mulher ela começa a atribuir alguns certos medos com relação à transformação no seu corpo, tá? A gente sabe que o processo de gestação é um processo que a gente tem muita doação, né? Se a gente for parar para pensar, porque a gente doa um corpo para gerar o outro ser humano. E essa questão de gerar um ser humano, ela começa a trazer no meu corpo hormônios, né? De forma aumentada que não estava ali, né, normal no meu corpo. Então essas alterações hormonais, ela podem trazer inúmeras consequências também na gestação, né? Tem muitos casos em que a gente vê a mulher ali tendo alguns problemas, né, com a dentição, então a mulher, ela fica mais vulnerável nesse período por conta da questão do cálcio, né, que o bebê suga o cálcio também. Então, todos os nossos nutrientes, eles estão sendo passados para o bebê. Então, a mulher vai sentindo medo, né, do que pode acontecer, né? Será que eu vou conseguir retomar o meu corpo da forma, né, que antes da gestação? Ou se eu não vou conseguir?
Tem algumas mulheres que fazem atividade física, permanecem fazendo atividade física, outras têm medo, né, de acontecer o aborto, então interrompem a atividade física, mesmo sem orientação do seu médico, e isso também faz com que ela comece a pensar se vai ter algum problema, se de repente ela vai ter um aumento muito grande de peso. Outras mulheres também já não têm essa preocupação, então acabam até tendo um apetite mais elevado e comendo mesmo mais do que o habitual, tá? Isso pode ser um fator de proteção do corpo da mulher, né? A psicologia tem alguns estudos que indicam isso, que é mais um fator de proteção dessa mulher de uma forma inconsciente, não é consciente, tá? Não é necessário que a mulher coma mais do que o necessário para ela. Por isso que eu sempre indico também que a mulher tenha um acompanhamento, né, de multiprofissionais, onde inclua a nutricionista, para que a nutricionista possa passar o que de fato é necessário, né, para que você possa gerar bem o seu bebê e não ter um aumento significativo de peso, porque aumentar o peso demais na gestação pode levar a algumas complicações, tá? Então é bom que a gente fique sempre em alerta, sempre em comunicação e siga as orientações do nosso ginecologista, obstétrico e também da nutricionista, né, para que a gente possa ter uma gestação bem mais saudável, que a gente possa conseguir recuperar esse peso. Lembrando também que de uma forma emocional falando, trazendo aqui para vocês, esse momento é um momento de doação, de transformação do seu corpo, mas é um período transitório, né? Um período que vai passar. É um período que você, depois ali, quando você já tiver com o seu bebê nos braços, você vai passar pelo processo de amamentação. A amamentação, né, se esse é o seu desejo de passar pelo processo de amamentação, é um fator muito bom para a mulher recuperar o peso. Então, a mulher tem a tendência aí a diminuir bem o peso ganhado na gestação por conta da amamentação, tá? Também precisa se tomar cuidado com dietas muito restritivas no pós-parto, mas entender que como é um momento transitório, nesse momento eu preciso focar mais nos meus cuidados, né? Não colocar o fator de ganho de peso como algo sufocante, né? Então a mulher, por exemplo, a mulher ganhou ali 15 quilos na gestação e ela fica horrorizada, porque às vezes ela pensa só no peso dela, né? Só no peso dela. Poxa vida, eu pesava 70 quilos e hoje eu tô com 85, eu tô muito gorda. Mas se a gente for olhar, né, para o que está acontecendo, essa transformação nova que está acontecendo no corpo dela, a gente sabe que ali tem um bebê, geralmente ali de 2,5 kg a 3 quilos, até às vezes mais, né? Então já tiramos aí 3 quilos. Então sobraram dois. A gente tem a placenta e a gente tem o líquido amniótico. Então a gente tem ali bem uns 5 quilos, né? Só desse processo de transformação no corpo. Então não é bem 15 quilos que essa mulher ganhou, né? Então a gente também tem que levar em consideração que nesse momento a gente está gerando um bebê e ele também pesa, né? A mulher parece que às vezes ela esquece desse fator e acaba se colocando, né? E para muitas mulheres, ter o ganho de peso é um grande problema, sim. Por que é um grande problema? Porque às vezes a mulher vem já de um processo de obesidade, onde teve uma perda de peso e agora grávida, ela tem medo de ganhar esse peso novamente e não conseguir voltar à forma original, tá? A forma original não, a forma anterior, né? Se é que existe uma forma original, mas nesse caso não existe uma forma original, mas a forma que você se sente bem com o seu corpo, né? Uma forma que você se sente bem com o formato, o jeito do seu corpo, mas é um lugar onde a gente precisa ter paciência, né? A gente precisa vivenciar uma coisa de cada vez, para que a gente não entre aí dentro de um lugar onde eu só me cobro, eu me cobro. A mãe, ela já se cobra, né, internamente, né, para deixar o bebê bem. Imagina também cobrar que esse momento eu estou engordando mais do que o esperado, tá? Então, é importante que a gente olhe para esse momento como um momento transitório, que um momento vai acabar e eu vou poder
né? Trazer novamente aí a forma que eu gostava do meu corpo antes da gestação, tá? Bom, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Esse segundo trimestre é um trimestre de muitas descobertas prazerosas. Então aproveite quando saber o sexo do bebê, aproveite, né, o seu momento de mimo com outras pessoas também, né, os seus direitos de gestante. Aproveite também nesse período, que é um período bem importante. E é um período que você vai se conectar melhor com o seu bebê por conta dos movimentos que você vai sentir a partir de agora. Então é um trimestre recheado de coisas boas. Aproveite esse momento, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like aqui. Compartilha com mais pessoas para que outras pessoas possam ter acesso a essa informação que é de extrema importância, tá? E não deixe de se inscrever no canal. Toda terça e sexta a gente tem um vídeo novo para você aqui. Um grande beijo e até a próxima!